Nós vamos entrevistar o jornalista, músico, compositor da Paraíba, que é o Antônio Carlos da Fonseca Barbosa. O Antônio Carlos hoje é o nosso entrevistado dentro da Live Te Vejo no Guia, que faz, assim como ele, um estudo, uma memória tanto virtual como em fonogramas, lançamentos de música, histórias de pessoas, e já vou chamá-lo, ele já está aqui para participar com a gente, e essas lives ficam disponíveis, a gente não apaga depois. Por quê? Porque vai ser o acervo do trabalho digital do Guia Musical de Brasília. Então, sempre que a gente vai para o ar, dali a pouco, nos outros dias, tem pessoas assistindo, tem gente sabendo a história de um tanto de gente. Aqui a gente já teve tanta pessoa incrível. Hoje recebemos uma notícia especial que o nosso mais recente entrevistado, que foi o Alberto Salgado, está com o seu último trabalho tutorial de ebó, já indicado para o Grammy Latino. Olha que coisa linda, a gente está feliz, Brasília está comemorando isso. O Antônio Carlos já chegou, eu quero falar para vocês sobre a revista Ritmo e Melodia, que tem o seguinte slogan, né? A revista que canta o Brasil. Então, a revista, ela tem uma história forte e eu já dei uma entrevista para a revista, todas as entrevistas têm, assim, uma abrangência tão grande que a gente fica encantado, porque acaba sendo um link de carreira. Então, por exemplo, quer saber sobre a carreira da Márcia Tawil? Lá no Ritmo Melodia, é tanta pergunta, mas muito bem colocada, que as pessoas ficam sabendo sobre nós, né? E é interessante demais. Bom, gente, eu tô aqui conversando, vocês sabem que eu converso um pouquinho nesse começo, deixa eu só mudar aqui. Ó, o Danilo tá aqui. Nós estamos também... o Antônio Carlos já está por aqui. O Ricardo Franca. Rosemaria, cantora oficial. Um prazer ter vocês, viu, gente? Olha só. Sobre a revista Ritmo Melodia. Estou arrumando aqui nosso lugarzinho. A revista Ritmo Melodia canta a diversidade musical do nosso Brasil. E foi criada... Ela começou a ser editada desde 2001. E quem vem falar mais sobre isso, então, é uma pessoa que eu admiro, me tornei amiga, e ele que vai falar da revista, mas vai falar também de outra coisa, eu já vou chamá-lo. Agora sim, já está na horinha, já começamos, tudo bem? Gente, Antônio Carlos da Fonseca Barbosa, jornalista, músico, compositor, poeta. Oi, Antônio Carlos. Tudo bom? Como é que tá? Muito bom, sempre bom falar com você, falar com o Guia. É um trabalho também muito semelhante ao que eu faço, né? Essa questão, vamos dizer assim, de memória brasileira musical, né? Dessa diversidade musical, né? Me sinto aí com os lobos da mesma alcateia. Exatamente. E a gente está sempre conversando, eu e você, né? E aí eu falo, nossa, esse moço, além de tudo que ele faz, ele ainda mantém, assim como o Barroncas, algo que abrange a gente, né? Que dá espaço para outras pessoas. Então, e você faz isso assim, e é toda hora, e é muita gente. Olha, eu quero falar um pouquinho sobre a revista rapidinho, que depois eu quero falar de você. Ó, a revista vem então. Você mora em São Paulo desde 2000, você é paraibano, e você já começou a editar em 2001 a revista. E o que é legal nessa revista é que você divulga o músico popular, mas você também mostra o erudito, você mostra instrumental, você mostra gêneros todos. E como que assim, quando você pensou a revista, você já pensou assim, ela foi acontecendo, você falou, não, precisa disso, precisa daquilo. Como é que é a tua mente? Porque eu sei que você é uma mente muito esperta, muito rápida. Como é que é isso? Inicialmente, né, quando eu cheguei em São Paulo, no finalzinho de no dia 2 de novembro, para ser mais preciso, né, cheguei recém-formado, né, me formei em comunicação e jornalismo em Campina Grande,
Universidade Estadual da Paraíba, né? E isso em agosto. Em novembro já estava em São Paulo, né? E aí, procurando trabalho, comecei a trabalhar na área de comunicação, ainda no mesmo ano, né? E quando foi em 2001, eu fui convidado para fazer uma revista, que aí era uma revista segmentada, nos padrões ainda de papel, trabalhar só com gênero musical, e nesse caso o gênero musical era o sertanejo, lembrando que nesse período, 2001, o sertanejo universitário, que é outros que eu não conheço tanto assim de nomenclatura, mas Victor e Léo acho que já é uma boa representatividade. Mas era nessa mesma linhagem do que eles chamaram de sertanejo universitário, né? E aí o pessoal me convidou, eu fui lá fazer esse trabalho da revista, a revista já estava pronta, já estava inclusive indo para editorial, fazer a edição e a prensagem. Quando eu vou, né, para um dia de trabalho, mais um dia de trabalho, era uma cidade aqui, São Paulo, né, lá tá tudo vazio, né? E aí o porteiro, né, me chamou de lado e falou, olha, não sei bem o que aconteceu, ontem o senhor não veio, o senhor não, na época eu ainda era jovem, hoje senhor. Aí ele falou, você não veio, mas assim, aconteceu alguma coisa aí, eu sei que eles tiraram tudo de dentro da sala e foram embora. Aí eu falei, rapaz, sério? Só tinha aquele contato, não tinha como... Lembrando, início dos anos 90 não tinha celular, só tinha aquele contato. Peguei os disquetes, que eu ainda estava com esses disquetes, fiquei um tempo, fui ainda outra vez lá, e não tinha, aí realmente não tinha mais as pessoas lá. O material, e pensei assim, né? Bom, o material é meu, ou seja, o trabalho intelectual é meu, vou fazer esse trabalho intelectual de outra forma. Tirei aquelas coisas que eu achei que era mais deles, no caso, assim, tinha mais a ver com o perfil da revista deles, e a partir desse momento surge o rascunho da Ritmo Melodia. Aí agora respondendo a sua pergunta. Quando eu comecei com a mente tradicional. A mente tradicional no jornalismo é: escolha um editorial, siga esse editorial, procure patrocinador para esse editorial, geralmente são o público desse editorial. Esse é o modelo que a gente aprende lá na faculdade. Eu tirei a cor, que eu falei, não quero trabalhar com sertanejo, até porque o sertanejo tem muita gente já fazendo, né? E peguei aquilo que seriam os artigos e tal, né? Aí fiz 2 entrevistas e já comecei muito bem, porque a minha primeira entrevista foi com o Zé Geraldo, também mineiro. Né? Já comecei assim, muito, muito bem. Foi uma coincidência assim, né, maravilhosa. Comecei a entrevistar o Zé Geraldo. Essa entrevista tem uma história, que eu acho que até bota aqui, né, parênteses. Fui lá entrevistar o Zé Geraldo, não sei quem conhece o Zé Geraldo, não sei se você conhece, ele é uma pessoa muito lacônica, não fala quase nada, e aí eu apertei lá para gravar, fiz as perguntas, fiz umas 5 perguntas, ele respondeu de forma muito lacônica as 5 perguntas, terminou a entrevista, fui embora. Só que, quando eu era um gravador ainda de fita cassete, quando você coloca para gravar, esse meu, ele era moderninho, em vez de eu ficar apertando e você pausava, quando a pessoa começasse, você liberava. Eu coloquei a primeira, ele começou a falar, pausei, fui fazer a segunda, esqueci de voltar o pause. E ele foi falando, e aí vamos para a terceira, vamos para a quarta, vamos para a quinta, beleza. Quando eu estou no metrô, voltando para casa, simplesmente vou lá escutar a fitinha, botei o óculos, né? Só tinha a primeira pergunta respondida. Aí eu falei, não ia falar, a incompetência assim, total. Eu simplesmente eu transcrevi tudo de memória o que ele respondeu. Eu nunca agradeci tanto uma pessoa ser lacônica, porque assim, eu transcrevi tudo, do metrô, essa aqui, pá. Aí fui em casa, digitalizei, mandei para a assessora dele. Aí, ó, mostra para ele, vê se é isso mesmo. Não falei nada do gravador, mostra para ele. Aí ela mostrou para ele, falou, olha, deu tudo ok, pode publicar. Eu publiquei a primeira entrevista. Aí essa seria a primeira entrevista. Depois, já na pandemia, eu reentrevistei o Zé Geraldo, aí foi no modelo da Ritmo Melodia. Ah, lembrando, porque 5, na época era 5, 8 perguntas no máximo, porque eu ainda imaginava que eu ia fazer uma revista impressa.
Quando eu não vi, quando eu vi que não ia mais acontecer essa revista impressa, aí eu fiz do meu jeito, que foi a que você enfrentou, mais de 30 perguntas, perguntas técnicas, perguntas realmente mais profundas, sem limite de espaço, né? Nesse período. Então, aí voltando de novo para a sua pergunta, por isso que abriu várias abas, né? Voltando para a sua pergunta. Então, inicialmente, eu fui no clichê. Quando eu vi que a coisa não ia mais acontecendo, aí eu falei, bom, agora foi onde surgiu o slogan da revista, né? Contratei uma pessoa para fazer o website e tal, e aí eu falei, bom, aí uma pessoa para fazer a logo da revista, e eu falei, aí eu pensei, eu falei, então eu vou ter que fazer já um slogan, que esse slogan já me proteja de qualquer questionamento. E aí eu criei, né, a Ritmo Melodia, a revista que canta o Brasil. E aí é subentendido, canta o Brasil é todos os gêneros, todos os ritmos, erudito, popular, instrumentista, tudo que for de música brasileira. Isso daí me resultou bastante. Foi uma defesa. Ah, sua revista é o quê? Eu digo que é uma revista de música e tal. Ah, mas qual o gênero? Ah, todos os gêneros. Ah, como assim todos os gêneros? Não falo que o Brasil é da diversidade musical, então qual é a estranheza, né? De ter um nicho. Não estou dizendo que quem tem um nicho está tudo certo também, a pessoa quer fazer um nicho, não estou. Eu falei, não, eu vou me aventurar. Claro que isso exige do jornalista, né, lembrando que eu não sou crítico musical, sou um repórter, ou mais conhecido como um profissional que pergunta, um perguntador profissional. Então, para mim, falar com música, eu sou músico também, então tenho uma certa ambiência de conversar com eles. Muitos dos músicos não sabem, muitos dos entrevistados não sabem que eu sou músico. Quando vê minhas entrevistas, eles meus se assustam, porque veem que eu estou ali trabalhando dentro da linguagem deles, né? Inclusive, quando eu entrevistei o Oswaldinho da, foi uma das coisas que ele ressaltou, diferentemente do ocorrido, né, que aí eu fiquei traumatizado, do ocorrido com o Zé Geraldo, com o Oswaldinho do acordeão, já estava escolado lá com o meu gravadorzinho, e aí foram mais de 3 fitas de 90 minutos, a gente conversou bastante. E ao término da entrevista, ele me ofereceu carona, eu achei, não entendi muito bem, tá indo para onde? Ah, tô indo pro metrô e tal. Você mora onde? Ah, moro em tal local. Ah, eu posso te dar uma carona? Não, mas não precisa, o metrô aqui. Não, não. Eu vou te dar uma carona para te deixar naquele metrô mais próximo da sua casa. Eu disse, mas não é necessário, você vai sair, ele mora no ABC. Eu falei, não, é porque eu quero continuar conversando com você. Porque foi a única pessoa que me entrevistou que não perguntou quanto eu ganho, quais os famosos que eu já toquei, como é ser famoso. Você só perguntou sobre música, eu sou música. Aliás, ele não sabia que eu era músico, né? Tem um conhecimento de música técnico. Você foi papo de música. Só que um papo de música ainda sendo um jornalista, claro, né? Então, exemplo, eu não fiz o que ele falou. Ele falou, já tive entrevista na Rede Globo que a pessoa chegou para mim e perguntou, por que o senhor é Oswaldinho do acordeon? Aí ele olhou para o instrumento. Deve ser porque eu toco esse instrumento aqui que ele é conhecido como acordeon. Oswaldinho e o instrumento acordeon. Então a gente se depara com pessoas que não têm assim ou interesse, ou mesmo conhecimento, ou as duas coisas juntas, né? Então mas também eu estou contando essa história bonita, mas também assim já teve muitos músicos que já reclamaram, pergunta, é muito burocrata. Se eu responder todas essas suas perguntas, é um livro, eu digo, ainda bem, né? Já estou fazendo um serviço aí, né? Se você não tem tempo nem disponibilidade de responder sobre você, quem vai responder, né? É isso. Olha, então aí está muito bem explicado, bem falado, o que você pensa, qual a sua linha de trabalho, como que você se doa, e quando você coloca todas essas perguntas, você está fazendo esse trabalho de acervo, né? Mas agora a nossa live não é muito comprida, né? Então, que também vai ser esse acervo do Guia Musical de Brasília. A gente está gravando, com pessoas que fazem isso acontecer, mas então a gente já quer falar da outra história maravilhosa, porque você
Eu estou sempre lá no YouTube vendo. E você tem olha, uma ação muito importante na história do reggae aqui no nosso Brasil. E hoje eu quero é Sim, falar mais assim, agora é sobre isso que eu quero falar, porque tá isso me bom. interessou demais quando a gente já conversou muito, a gente já viu várias coisas que você fez, mas aí quando você mandou, eu falei, gente, mas que trabalho, ele faz isso. Então veja só, reggae Brasil. Vamos pensar, Brasil, Jamaica, ritmo, melodia, cores, verde e amarelo, né? Tem, né? Assim, e aí eu quero falar um pouquinho sobre o que você próprio já escreveu, porque depois você vai desenvolver isso para a gente. O reggae, ele conquistou o mundo. Você fala isso lá na revista, que é uma cultura musical que conquistou, assim, muitas pessoas ao redor do mundo, né? E, inclusive no nosso Brasil. O Brasil tem essa coisa rítmica. Então eu venho daí. Por quê? Nós temos o shot, por exemplo, quando o Raul Seixas fez a canção Let Me Sing, Let Me Sing My Rock and Roll, que ele toca o triângulo, né, que o pessoal faz o ritmo e faz o rock, e Rock ele com baião, é o rock com baião. é, e ele mostra aquilo na gravadora, o cara para ouvir. Caraca, né? Ele para e para. O cara achou a linha. Porque até o momento ele estava assim, mais um aqui que veio atrás, e o cara pega e fala: peraí. Quer dizer, hoje para a gente é comum, mas não era, né? Não é? Então, o nosso reggae tem essa semelhança rítmica, com shot, né? Com ska. E o ska, na verdade, que parece o rock e o então você que sabe muito mais que isso, mas eu como cantora e também canto vários ritmos e estilos, a gente trabalha um pouco, sabe um pouquinho também. Mas veja aqui, você já começa, eu já vou jogar para você, mas você já começa explicando, porque você é um jornalista, você é um perguntador e depois você conta para gente. Você fala na revista, você já explica antes, você mostra o panorama. O ska é anterior ao reggae e tem o dobro do andamento de batidas por minuto. A chegada do ritmo reggae no Brasil tem muitas versões, mas a partir dos anos 60 chegaram os primeiros discos no Rio de Janeiro, Pará, Maranhão, Bahia, entre outros estados. Ou seja, quem vai ler, inclusive, gente, leiam as matérias da revista, a gente aprende muito. Então você já vê uma história aí acontecendo. E aí você já explica onde o reggae surgiu, na Jamaica, nos anos 60, teve Bob Marley, né, como seu principal. Mas, claro que depois foi indo, e chegou até você. Então, eu quero, assim, se você puder resumir, a história do Bob Marley chega para você quando, isso mexe com você como, você conhece o pessoal, olha, nem vou falar, você conhece o Zé Orlando, quando, como é que é a história dele também. E o que, que o nome reggae quer dizer? O que reggae quer dizer? Então, antes de você falar da sua história, o que, que reggae quer dizer? É, também tem versões, né? Aí a primeira versão seria o barulho que você faz quando você toca. O reggae é tocado no contratempo, a base do reggae, e você faz um rasqueado. O rasqueado, aí eu tenho que fazer assim, tem um tempo. Então você toca o primeiro sem sair o som, o segundo sem sair o som, o terceiro sai o som quando você aperta a corda. E você fica fazendo. Segundo essa versão e essa lenda, daí vai rec, e virou essa palavra que chamou reggae. Né? E como eu explico esse artigo que você está citando, teve um primeiro autor jamaicano que ele fez uma música onde o título é reggae, né? Só que não é com E, é com Y, né? E por aí vai. Então, essa é a primeira coisa, assim, que é que é uma palavra que seria mais aquelas Onomatopeia. palavras que faz. É isso aí. Seria mais uma coisa dessa, ela não tem um significado. Aí outros já colocam outras versões que seria para ganja, que no caso é a maconha. E aí vai. Eu gosto mais dessa porque é mais musical, não que eu tenha nada contra as outras versões, mas essa é mais musical. Quando eu toco, eu sinto isso também, né? Em primeira palavra. A questão do reggae no Brasil é preciso você separar dois Brasis. São muitos, mas você separa dois.
O reggae que você conhece na Jamaica brasileira, Maranhão, São Luís principalmente, é um reggae. Esse reggae é estritamente jamaicano. Por quê? Eram os discos que chegaram, aí criaram os equipamentos de som, que em alguns lugares, na Jamaica é o Sound System, e lá no Maranhão os DJ tocam esses discos lá. Esses discos eram tocados em que momento? Veja bem, tá tendo baile, né? O baile tá rolando. Quando o pessoal estava cansado, já dançou muito, suando, pingando, né? Todo tipo de ritmo, vamos dar uma maneirada no baile. Aí jogavam reggae. Só que eles nem sabiam que aquilo era reggae. Eles só sabiam que era uma música lenta que dava para as pessoas dançarem um pouco mais agarradinho e lento. Gente, isso aqui é palavras minhas, eu não tenho nenhum pesquisador que falou sobre isso, então a culpa é minha. Possivelmente, por ser nordestino e o ritmo shot ser muito semelhante com o do reggae, as pessoas terminavam se entrosando para dançar. Né? A única diferença do shot dançado nordestino com o reggae dançado no Maranhão agarradinho é que a gente fala que ele é a pedra de sabão, que é outro termo que eles usam. Eles arrastam o pezinho mais. É como se o salão fosse mais deslizante. A pedra de sabão. Eles dançam mais assim, rodando e tal. É só isso, mas na boa, se você for para um forró e o lugar for também lisinho, vai dar na mesma coisa. Mas enfim, essa aí é uma outra seara. Quando você vai para o instrumento musical, o instrumento lá, um violão ou uma guitarra, quando você toca o reggae, que é no contratempo, você toca ele seco. O shot também é no contratempo. Só que em vez de você tocar ele seco, você faz as cordas soarem sempre. Então você dá aquela ênfase no contratempo, mas elas ficam soando. Então ela dá mais movimento. O shot é um pouco mais movimentado. Aí é mais ou menos, esse é um vídeo que rolou muito aí, ainda rola até hoje. É o Gilberto Gil falando, cano reggae, o Dominguinho escutando. Ele falou, que música é essa que você tá tocando, Gil? Aí ele, é um reggae. Ele falou, é nada, isso é um shotzinho bem safado. Né? Eu não vou, dois mestres desses, quem sou eu para discordar, né? Então, eles são afirmação assim, e o Gilberto Gil, obviamente, concordou, e quem toca realmente vai chegar nessa conclusão. Aí vem a que você falou inicialmente, né? O ska, ele e o rock and roll são muito ali parentes. Só que o ska é mais alegre, né? Entre 10 a 150 de BPM, que é a velocidade, muito pauleira. Mais uma lenda, tá? Essa é até um pouco engraçada. Dizem a lenda, ou seja, diz a lenda, que o cara, depois de pegar ali uma ganja, como é o termo utilizado, ele está muito relax. Ele não vai tocar um metrônomo de 150. Ele quer mais paz, amor, sossego. E ele começava a tocar o ska mais lento, porque era a única referência que ele tinha. Ele não tinha uma referência do reggae. Então ele pegava aquela música de ska muito rápido, ele começava a ter essa rapidez toda. E aí chega no reggae. E aí eles gostaram tudo que eu estou falando é lenda, tá, gente? Por favor. Aí eles gostaram desse toque e começaram a fazer músicas já nesse metrônomo. Eles identificaram que a metade disso daria 57, 67 BPMs, que é a velocidade ali do reggae, que fica essa coisa mais mantra, mais arrastada, e uns gostam, assim, a característica do gênero musical. Então, a Jamaica brasileira é os discos, tanto é que banda como a Tribo de Jado, que o Zé Orlando é um dos fundadores, junto com os seus membros da banda, eles tiveram que sair de São Luís porque não tinha lugar para eles tocarem. Lá é só o eletrônico, só a música do disco, que eles chamam de selector, né? O selecionador de disco, tá? Que vai colocar os discos lá raros. Eles riscavam os discos, isso é muito curioso. Exemplo, se ele tinha um disco que todo mundo gostava o disco para o concorrente não saber o nome do disco. Ele não saber o nome do disco e ele ter aquele disco como uma exclusividade. Ele colocava lá, o cara dava uma olhadinha, cara, cadê o nome? Não sabe. Esse aqui é só meu. Entendeu?
Então tem essas coisinhas assim são várias histórias. Mas isso aí tem livro, tanto é que nesse meu artigo, já não é nem meia culpa, mas já fazendo um esclarecimento, quem lê esse meu artigo, Introdução à História do Reggae, vai ver que eu não falo nada da Jamaica brasileira. E o motivo já tem teses, bibliografias, mestrado, doutorado, livro, inclusive entrevistei o Carlão Rastafari, que é um professor de sociologia / antropologia, que fez um livro maravilhoso, que eu li esse livro e tal. Então, assim, tem muita... Brasil é o que eu me dedico, que é exatamente os regueiros, que são bandas, artistas, esse daí não tem bibliografia. Esse daí não tem bibliografia, que é exatamente esse reggae que eu chamo reggae feito no Brasil. E esse reggae feito no Brasil tem diferença. O reggae que é feito no Rio de Janeiro é um jeito, o reggae que é feito na Bahia é outro jeito, o reggae que é feito depois da Bahia é outro jeito. Né? E quais são esses jeitos? O que é feito no Rio de Janeiro pegou mais o que o pessoal chama de pop, algo que é um pouco mais assim, você tira um pouco do reggae mais jamaicano, traz um pouco ali, né, para um reggae que seria mais daquela linguagem dos anos 90, mais moderninho, né? Cidade Negra é um exemplo clássico desse reggae. Depois você vai para o reggae da Bahia, que é o Edson Gomes como uma referência, que é um reggae rápido, só que é um rápido, assim, um pouco roots. E você chega no reggae que é feito pelo resto do Brasil, que esse reggae feito no resto do Brasil, onde eu me incluo com a reggae belde, aí você fica à vontade, aí você vai ter referência como Nat Roots, referência como Chima Roots lá no Rio Grande do Sul, Nat Roots aí de Brasília, referências, aí eu ficaria aqui. E eu entrevistei mais de 172 regueiros brasileiros, e esses regueiros, mais DJ, etc., vai gerar aí uma trilogia chamada Reggae Baseado no Brasil. Esse reggae baseado no Brasil, ele tem o quê? Desde Gilberto Gil, que é o primeiro a uma música reggae, isso daí é um fato, né? Aí não é lenda, é um fato. Essa música ela tem 2 nascimentos. O primeiro nascimento dela, que é a música Esotérico, ele gravou em Doce Bárbaro, flertando com reggae, porque era Maria Bethânia e Gal Costa cantando, e você é uma intérprete, vai entender, elas jamais iam cantar um reggae, em hipótese alguma, porque elas brincam com a música, elas não vai. Aquela coisa de ficar reto ali, do início, reto, volta para o compasso, não vai. Então, se você escutar Esotérico com ela, e escutar em 82 com o Gil, é a mesma música. Você fala, nossa, mas aqui já era um reggae, só que elas não cantaram, não interpretaram como tal. Né? Elas deram a interpretação de brilhantes intérpretes que são, né? E o Gil, eu acho que o Gil até um pouco deve ter sido um pouco incomodado, em 82 aí ele falou, não, agora eu vou registrar ele como reggae. Esse foi o primeiro em 76, que é Esotérico. Depois, em 77, aí ele entra música, aí já em reggae, né? Aí ele vai. Todo disco do Gil, assim, não todos, mas de discografia você vai encontrar um reggae, vai encontrar Vamos Fugir, Não Chore Mais, Extra, aí você vai Raça Humana, e inclusive tem algumas músicas do Gil, mas isso de novo, eu que estou dizendo, ninguém não precisa levar isso a sério, mas assim, se você pega Tempo Rei, você põe a batida do reggae, vai. Você pega drum, põe a batida do reggae, ela vai. Então essas eu chamo flertando com reggae. Ele não gravou como reggae, mas você toca como reggae sem esforço algum. Eu ficaria aqui dizendo um monte de música dele. Metáfora também, você toca. Aí tem outras que ele já põe um pouco de africanidade. Andar com Fé. Aí tem um pouco mais de africanidade, mas você pode colocar também ali na prateleira ali do reggae. Porque o Gilberto Gil, ele consegue ir maestria, ele consegue fazer. Se você quiser que ele faça um raiz, ele faz lá Esotérico, ele faz Vamos Fugir, ele faz Extra, Raça Humana, totalmente ali, Roots, né, reggae jamaicano. E outros ele faz com a permissão que só um cara genial como ele, que traz a percussão brasileira, que coloca ali o DNA brasileiro, que ele pode materializar isso no Kaya na Gandaia,
onde ele materializou no Canadá, e onde ele trouxe o jeito dele ali de fazer o reggae, né? De ter a essência do reggae com a percussão brasileira, com a intenção brasileira. E esse ano eu materializo esses 6 livros, que na verdade é uma trilogia, só que cada uma dessas regueiros, a referência do reggae no Brasil é um livro. Nesse vai ter 2 livros, ou seja, vai ser volume 1 e volume 2. As mulheres regueiras é outro fenômeno. Poucas pessoas sabem, eu já entrevistei 22 mulheres regueiras. Então, 22 mulheres regueiras. Aí depois você vai para regueiros do terceiro milênio. Regueiros do terceiro milênio, esse termo eu tenho orgulho de chamar, parece meio clichê, mas são todos aqueles regueiros que eu estou incluso, refletindo os regueiros 80 e 90, ou seja, pela onda do reggae nesse período. E esses regueiros é o livro que possivelmente vai dar 3 livros. Eu coloquei 2 no momento, mas eu acho que vai dar 3 livros, porque é muita gente. Eu já separei 2, que é as bandas e os artistas. Mas mesmo assim, é muita gente. Então, é um trabalho que, igualmente o que eu fiz com o forró, dos forrozeiros entrevistados, também uma trilogia, mulheres, referência, forrozeiros que vieram depois do século XXI. Então, a Ritmo Melodia, ela tem esse papel. Se você vê, você é uma estudiosa da música, sabe disso, você quer ler sobre música brasileira, você só vai ler do século 19 e 20. Aí é Rui Castro, Nelson Mota, tudo vai estar nesse século 19 e 20. Século 21 você não tem nada escrito. Você não tem nada especificado, porque só são 25 anos, né? 20, desse século 21. Eu acho que eu estou contribuindo com a revista, mais de 1.400 entrevistas, com esse século 21. Ou seja, o mapeamento do século 21, e eu não tenho nenhuma modéstia, é feito pela Ritmo Melodia, porque a grande mídia não se interessa mais por isso. Trabalhos alternativos são nichados. Então, se você quiser realmente saber sobre a Ritmo Melodia, espere que eu continue vivo e publique tudo isso. Senão vai ser difícil, entendeu? A gente espera sempre. Olha, nós temos agora uma live mais curta, então a gente já passou da meia hora, mas veja bem, eu queria chegar nisso, de você mostrar esse trabalho que você está fazendo e em todos os nichos, mas nesse seu estudo tão profundo. É tão legal te ouvir falando sobre o reggae, porque você fala sabendo, você é músico. Quem quiser ouvir, viu, gente? Ele está aí também como músico, e é isso que eu quero que você fale para a gente terminar. Onde ouvir esse trabalho que eu ouço sempre, o endereço da revista Ritmo Melodia. Deixa eu falar de novo só um pouquinho dessa trilogia. Ó, em 2025, então, essas entrevistas todas que ele falou aqui para a gente, mais de 170 entrevistas, e as mulheres também, mais de 20. As entrevistas serão publicadas nessa trilogia. Reggae baseado no Brasil, referências do reggae brasileiro, né? Porque, gente, é história, todo mundo que quer saber, que quer estudar, vai atrás, saber, porque não tem, já sabe que isso vai acontecer, vai sair, vai ficar disponível pela Amazon, não é isso? E aí é só avisar para a gente poder chamar o guia musical, com certeza vai adquirir e também vai fazer a chamada, você só fala. Então vamos falar só disso para a gente? Olha, a revista Ritmo Melodia, eu mesma já falo, você vai encontrar ritmomelodia.mus.br. Né? Chegou lá, vocês vão ficar encantados. Quem quer saber de música, que fica, não tem música no Brasil, vai lá ver. Vai lá ver. Vocês vão ficar surpreendidos. Agora, fora isso, fala só para a gente terminar um pouquinho de você como músico, onde te ouvir, para a gente também, tranquilo, né? Certo, tranquilo. Bom, eu em 2004, eu vou fazer bem resumido. Em 2004, eu conheci o músico baiano Savilá. Ele colocou 10 melodias em um livro meu de poesia, que tinha 36 poemas, e começou aí o projeto Reggae Belde. Reggae, a palavra da forma que é escrita, belde, de rebelde, belde.
junto. Então, o endereço é regbeld.com.br. Já estou dizendo o endereço. Esse é só um álbum, ele virou 3 álbuns, que aí outros compositores começaram a musicar esse trabalho, e virou 3 álbuns, que é reggae baseado em poesia, que no caso, a poesia é o caso dos meus livros. E a palavra baseado, para quem não é do ramo, é aquilo que também é mais um codinome da maconha, da cannabis, aí vai, da ganja, etc. Então eu brinco com esse baseado, porque baseado é uma tese baseada em alguma coisa, uma coisa baseada em outra coisa. Então eu brinco com essas palavras, sempre gostei disso. Então, aí depois dessa trilogia, o pessoal começou a me pedir mais letras. E eu falei, mas eu tenho umas letras aqui. Essas letras viraram outra trilogia, Reggae Bell Loves. Loves porque é músicas românticas, músicas líricas, e aí entra o Zé Orlando, né? O Zé Orlando é um ícone do reggae brasileiro, viajou 5 continentes com a banda Tribo de Jah. Me apresente uma banda Brasil que fez isso, além da Tribo de Jah. Não tem. Nem a Cidade Negra. A Cidade Negra é a banda mais conhecida no Brasil, internacionalmente. Agora, viajar, só a Tribo de Jah. Sertão e o Mundo. Né? E o Zé Orlando eu conheci em 2010, falei desse projeto para ele, ele tem um projeto dele que é o Pedra Rara, e ele muito gentilmente falou, não, canto sim. E aí, simplesmente, ele está cantando as músicas da Reggae Beld. Para você ter uma ideia, a historicidade da coisa, ele gravou 24 músicas. Em 5 anos no projeto Reggae Beld, ele já gravou 28 canções. Então, eu tenho um ícone que realmente, assim, dando alma a esse trabalho, acreditando nesse trabalho. Junto com ele, o meu produtor, que é o Nando Oliver, que fazendo um trabalho maravilhoso. O Nando Oliver, só para você ter ideia, são 40 produções que ele fez. Ou seja, em 6 álbuns, ele fez 40 produções, que dá quase 4 álbuns, né? Outro produtor é o Tiago Stocco. Aí eu tenho também, que já é falecido, mas um regueiro também, o Gerson da Conceição, que produziu uma canção. E tem também um carioca produtor, que é o Dadinho Dias, que também produziu 4 músicas. Então, essas são, vamos dizer assim, os produtores, os envolvidos. Né? Eu faço questão de citá-los, porque está lá nos créditos, você mesmo vê lá, eu deixo todo mundo lá, mas é importante sempre citá-los, porque sem eles eu não estaria aqui conversando sobre a Reggae Beld. E aí é só escutar. É um reggae que, com certeza, ele tem o DNA de reggae, não tenho dúvida, né? Não chega a magia do Gilberto Gil, mas tem uma intenção de ser brasileiro.